caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam suas redes, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então, eles, no mesmo instante, deixando as suas redes e o seu pai, e o seguiram. Meus prezados irmãos, quero aqui dar dois aspectos dos chamados a seguir a Cristo. Existem dois chamados a seguir, que são dois chamados específicos. Uns foram chamados simplesmente para seguir o Mestre. Simplesmente para seguir. Ou seja, andar atrás do Mestre. Estes são os que simplesmente o seguem por causa das suas obras, por causa das bênçãos que querem receber. Esses são os que seguem, sim, também por amor. Segue a Cristo porque acham Cristo maravilhoso. Seguem a Cristo porque veem Cristo aquela pessoa que resolve os seus problemas. Aquelas pessoas que resolvem aqueles seus problemas diários, de cada dia, ou até mesmo o problema do momento, uma enfermidade que está passando, uma falta de emprego, ou falta de alguma coisa, não sei. É por isso que estão seguindo. Muitas vezes, essas pessoas que seguem, não têm força nem mesmo para glorificar. Segue. Estão no meio da multidão, seguindo. Como eu disse, segue Jesus, porque acha que Jesus é bom, porque acha que Jesus é o seu resolvedor de problema, é o seu consolador. Servem Jesus, seguem Jesus porque estão interessados em Jesus o servir com as suas curas, seus prodígios, suas maravilhas.
Seguem a Jesus por tudo, mesmo menos pelo prazer de servi-lo. São aqueles que correm atrás das bênçãos, atrás de promessas. São muitas das vezes aqueles que seguem simplesmente por um bel prazer. Jesus, ao terminar os seus dias seculares aqui na terra, e ele agora queria ou precisava se manifestar ao povo como Deus, como o enviado de Deus. Então, logo após a sua manifestação pública de batismo e a grande manifestação do Espírito de Deus, a grande revelação para João Batista e para os que estavam ali: este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Após Jesus ter passado um bom tempo em jejum durante 40 dias e 40 noites, ali naquele deserto, agora Jesus sai no meio do povo para manifestar a grande obra do Senhor na terra, que é o compromisso de salvar a humanidade, de salvar aqueles que estavam e estão perdidos. Mas para isso, Jesus, de maneira alguma, quer fazer as coisas sozinhos. Até porque o seu objetivo, o objetivo de Deus, é formar uma sociedade de pessoas na terra que, após a retirada de seu filho amado daqui, através da morte, alguém dê continuação nos trabalhos de Cristo. E quem são esses os que vão dar continuação ao chamado do Senhor Jesus Cristo? Então ele começa com um chamamento de 12 homens que os ensina, que os dá instruções. E estes são pessoas que têm chamados, não como chamado da multidão, mas que têm chamados especiais. Então nós vemos no começo da leitura o começo desses chamados. Esses são chamados ao treinamento, ao primeiro seminário, à primeira escola. Por isso eles são chamados de discípulos. Discípulos significa aluno. No meio da multidão, são chamados pessoas a ser alunos do Mestre. Jesus não chama todos para ser alunos. Ele chama alguns
E até hoje é assim. No meio a grande multidão de pessoas que servem a Deus, que seguem a Jesus, existem aqueles que são chamados a uma obra especial. E o primeiro da lista do Senhor, Jesus Cristo, é após sua estadia no Mar da Galileia, Jesus vai caminhando na praia e ele vê a distância de seus olhos alguns pescadores que estão em dificuldade. Tem pescado à noite, durante a noite, e eles estão ali agora pescando. Quando o Senhor vai ter com eles e diz para eles: um é chamado Pedro e outro André. E Jesus diz para eles: vinde a mim. Em outras palavras, deixa essas redes, vem e segue. É um chamado especial que talvez eles tenham que deixar aquele tipo de ganha-pão que é pescar o peixe e vender no mercado e ir seguir o Senhor. É um negócio assim meio no escuro. Ou confia ou não confia. Jesus muitas vezes chama as pessoas de uma maneira especial na igreja. E às vezes a pessoa fica sem saber que rumo toca, porque muitas vezes ela está aliada ao seu ganha-pão, ao seu sustento. Mas Jesus quer dar a essa pessoa, esse seu discípulo, esse seu seguidor, um chamado especial. Diz que imediatamente eles deixaram as suas redes, deixaram tudo ali e foram seguir Jesus sem perguntar quais seriam as condições. Será que eu vou ter um bom salário? Será que eu vou ter um bom carro? Será que eu vou ter uma boa casa? Será que eu vou ser bem sucedido nesse ministério que eu vou começar agora? O que será de mim a partir de agora? Não perguntar, pelo menos aqui no texto não tem nada que dá pelo menos um parecer. E eles saindo dali, continuaram mais adiante, naquela mesma direção. Eles viram mais três
pessoas pescando em um barco. Era Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão. E Jesus faz o mesmo chamado que havia feito com Pedro e André, ele agora faz com esses dois moços, Tiago e João, filho de Zebedeu, que estavam no barco. Ele diz: deixe suas redes, deixa isso aí, deixa até seu pai aí, vem e segue. Um chamado extraordinário. Ele chamou os três. Pai, também. Mas é que para essa obra que o Senhor Jesus tinha para aqueles dois, não era para o Pai. Certamente que esse Pai que ficou ali, veja bem, então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiu. Mais adiante, irmãos, nós temos outros chamados, como o chamado de Levi, que estava no seu escritório armado à beira da rua, se chamavam de coletoria, onde se coletava os impostos. E Jesus passa ali, certamente, com os seus primeiros 4 discípulos, e diz para aquele moço: vem, segue-me. Deixe esse negócio aí, vem e segue-me. Diz a Bíblia que imediatamente aquele moço deixou aquela coletoria, deixou e foi seguir o mestre. Outro ia tomar o seu lugar. Outro ia tomar aquele emprego. Que eu não sei se havia alguma injustiça, certamente que sim. Era só ganhar pão, era como fosse um funcionário público. Mas Jesus o chamou para uma obra especial. E a obra especial era muito especial mesmo na vida de Jesus, porque aquele moço, ele ia, a partir daquele momento, ele ia ser um relator, um escriba, um homem que ia escrever os acontecimentos, os principais acontecimentos da vida de Jesus e da igreja. Muda o seu nome de Levi, muda para Mateus. E Jesus continua andando. E alguém dá um recado para Jesus que tem um moço que quer conhecê-lo. E esse moço é Natanael. E ele chama Natanael. Mas quando Natanael chega até a presença de Jesus, diz: olha Natanael, quando você estava lá debaixo da figueira, eu já estava te chamando, eu já conhecia, já sabia dos seus desejos. E segue. Nós já temos aí
uma equipe de aproximadamente 6 pessoas. Outros chamados, a Bíblia, nenhum trecho dos evangelhos não falam como foram chamados, como Tomé, como Bartolomeu, Lucas, Marcos e os outros discípulos. Mas a verdade é que no começo do seu ministério, todos esses homens já estavam compartilhando a sua mesa. Até mesmo aquele que, no final do seu ministério, iria o trair, que era Judas Iscariote. Vem e segue-me. Todos nós, irmãos, todos nós, fomos chamados a seguir. Cada um foi chamado a seguir de uma maneira. Uns foram chamados a seguir para servir os irmãos. Outros foram chamados para servir numa obra missionária. A verdade é que cada um de nós temos um chamado especial na nossa vida. E nos dias de hoje, cada pessoa que é chamada por Deus para a sua igreja, indiretamente ou diretamente, ela tem um chamado para algo na igreja. Você não pode ser simplesmente um pontinho no meio da multidão. Uma pessoa que está isolada no meio da multidão. Uma pessoa vista por Cristo como uma pessoa que não consegue fazer nada na grande obra do Senhor. Você nunca pode dizer que você não sabe fazer nada. Que sempre nós sabemos fazer alguma coisa. Nem que seja varrer o chão da igreja, passar um pano nos bancos da igreja, trocar as flores dos vasos do altar. As coisas mais simples. Nós somos chamados a fazer. Por isso, Jesus, do capítulo, aproximadamente do capítulo 4, em diante, até os 7, mais ou menos, Jesus só instrui e ensina os seus discípulos. A primeira coisa que Jesus faz, após ter juntado os seus discípulos, foi ensinar a respeito das bem-aventuranças. Porque quem quer seguir, ou melhor, quem segue Jesus para servi-lo e não simplesmente segue para receber, é preciso que, primeiramente, fique sabendo da importância
e do objetivo e do resultado, do valor. E as bem-aventuranças pregadas por Jesus traz não somente um incentivo, não somente um incentivo à coragem de fazer a obra, mas também traz o resultado do valor que será apurado após a sua obra, ou seja, a obra do discípulo. Todo aluno, todo estudante, após a sua formatura, ele recebe um diploma. E esse diploma, com esse diploma, ele vai comprovar que ele estudou, que ele está apto a exercer, a fazer o seu trabalho. Então Jesus, vendo Jesus, no capítulo 5 de Mateus, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los. Ele deixa a multidão lá embaixo, sobe com os seus discípulos e passa a lhe dar uma instrução. Ele diz: bem-aventurado os humildes de espírito, porque eles é o reino dos céus. Para ser um seguidor, mas um seguidor que seja com intenção de ser seguidor e servidor ao mesmo tempo, tem que primeiro passar por esses ensinamentos aqui. E o primeiro é ser humilde. É ter humildade. Uma pessoa que não tem humildade, ela não pode ser servidor. Cito um exemplo, um pequeno exemplo. Um garçom, se ele não for instruído a ser educado, se alguém pisar no seu pé na hora que ele tiver com a bandeja na mão, ele é capaz de jogar a bandeja na cabeça da pessoa que pisou no seu pé. Sem querer. A humildade é um dos fatores principais para o servidor. No próximo, ele diz: bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que choram. Mas espera aí. É bom chorar? Sabe-se que é bom chorar. Quando nós choramos, nós dispensamos um monte de sentimentos que está no coração, que está na nossa cabeça.
Mas chorar por alguém, chorar de tristeza, chorar de dor, chorar porque está sendo caluniado, chorar porque está sendo prejudicado por alguém, por um irmão, prejudicado por uma pessoa que se diz seu amigo ou sua amiga, prejudicado por um ente familiar, enfim. Bem-aventurados que choram. Aqueles que choram de sofrimento na obra do Senhor. Aqueles que choram por necessidade. Aqueles que choram por fome. Aqueles que choram por vontade de fazer a obra do Senhor e não conseguem fazer. Não conseguem penetrar num país, não conseguem penetrar numa tribo indígena, não conseguem penetrar numa favela. Choram muitas vezes, não lágrimas, choram mas no seu coração. Bem-aventurados esses que choram assim, porque eles serão consolados, certamente. A próxima bem-aventurança é bem-aventurados os mansos. Os mansos, quase igual do humilde. O discípulo, aquele que foi chamado especial, não pode ser vingador, não pode ser austero, não pode ser ignorante. Qualquer coisinha está se explodindo, está com a sua cara emburrada, não consegue glorificar a Deus, está com raiva de fulano, está com ressentimento de outro irmão, está com ressentimento até mesmo do seu pai, da sua mãe. Bem-aventurados os mansos, aqueles que pregam a mansidão e vivem a mansidão, aqueles que não têm nada que os desaprovam. Quando alguém chamar, quando o pastor disse, eu queria alguém disse assim, olha, apresente alguém para esse moço, esse senhor, para ser um diácono na igreja, um cooperador, é porque realmente é uma pessoa mansa, humilde, que merece estar naquela posição. Bem-aventurados os mansos, sabe por quê? Porque eles herdarão a terra. Além de tudo, todos os benefícios, ainda serão os verdadeiros herdeiros desta terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aquele que realmente tem sede de justiça, de fazer a obra de Deus como ela é, de fazer a obra de Deus tem fome de pregar o Evangelho, tem fome de salvar as almas, tem fome de buscar os perdidos, tem fome de fazer a sua obra, nem mesmo às vezes tem capacidade ou para entrar em certos lugares. Ah, você tem vontade, eu tenho de fazer isso, mas você não consegue fazer. Você tem sede, você tem fome de justiça, de fazer justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça.
Quando nós queremos fazer as coisas de Deus e não conseguimos fazer. Se nós conseguimos fazer tudo, o mundo inteiro já teria sido ganho para Cristo, mas a gente não consegue. A gente tem sede, quando a gente vê alguns canais de televisão, até mesmo com um certo teor de pornografia, certas indecências, e a gente diz no coração assim, se esse canal de televisão fosse usado para ser pregado a verdadeira e autêntica palavra de Deus, sede. Às vezes, irmãos, fica só na intenção, porque não conseguimos fazer. Mas Jesus disse assim, bem-aventurados os que têm sede e fome de fazer justiça, porque eles serão fartos. Não é fazer justiça no tema de que, fulano matou, tem que ser morto também. Fulano roubou, tem que cortar a mão. Não sei o que, como alguns crentes falam, como algumas pessoas falam. Não é essa a justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quantas pessoas não têm misericórdia? Até mesmo obreiros. Até pessoas que foram chamados para servir, para dar a sua vida, para ter misericórdia, para ter zelo pela obra de Deus. E a obra de Deus são pessoas. A obra de Deus não é casa. A obra de Deus não são prédios. A obra de Deus se refere, não são coisas. A obra de Deus especificamente são seres humanos. Bem-aventurados os que têm misericórdia, uso de misericórdia, porque encontrarão misericórdia. E todos nós, um dia, precisaremos da misericórdia de uma maneira estronda, especial. Jesus ensina os seus discípulos a ser pacificadores. E não aqueles que põem mais fogo na fogueira. Numa desavença, até mesmo na igreja, nós fomos chamados para ser pacificadores. E hoje o que acontece na igreja, a sucessão dos discípulos, a sucessão dos apóstolos, o que acontece hoje na igreja? Em vez de pacificar, sabe o que acontece? Racha. Em vez de pacificar, faz o contrário. Faz uma divisão. Chamam isso de obra de Deus. Não. Você não pode ficar com fulano, você tem que ficar comigo. E começa a pregar a calúnia, mal-estar entre irmãos. E traz uma desavença tremenda, um falatório tremendo. E traz uma contenda tremenda. Se Jesus nos ensinou a sermos pacificadores,
não simplesmente divulgadores do mal e incentivadores da indecência, incentivadores das divisões, das contendas e das heresias. Essa primeira parte, irmãos, desse estudo, diz: bem-aventurados sois quando são perseguidos por causa da justiça. Nós falamos aqui. Mas nós estamos fazendo a obra de Deus e somos injustificados. Nós estamos fazendo a obra de Deus, mas tem aqueles que estão nos perturbando. Talvez não seja eu, talvez não seja o irmão, mas aquele que está lá na África, pregando no meio dos muçulmanos, ou no meio de outras tribos que são contra, outras etnias que são contra o Evangelho de Cristo, ou aqueles que estão lá na China, ou no Irã, no Iraque, ou em alguns outros países. Bem-aventurados sois quando são perseguidos por causa da justiça. E esses são os chamados especiais. Este não é povão. Bem-aventurados sois quando for injustiçados, perseguidos por causa do meu nome. E por final, diz Jesus: regozijai-vos e exultai, porque grande o vosso prêmio no céu, pois assim perseguiram os profetas. Essa é a primeira parte, irmão, desse estudo. Somos chamados, esses são chamados específicos, chamados a ser continuadores da obra do Senhor, continuadores da igreja, que no decorrer dos séculos não foi assim. No decorrer dos séculos, o cristão, o que foi chamado, se depravou, mudou toda a glória de Deus, mudou quase tudo, a doutrina do Senhor, os ensinamentos do Senhor. E depois fomos restaurar só 1500 anos depois a beleza, o esplendor, a grandeza do genuíno Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que estava escondido atrás de grandes heresias. Jesus continuou dando ensinamento aos seus discípulos e dá um ensinamento sobre eles serem luz e sal da terra. Jesus ensina a eles ser revogadores da lei e cumpridores da lei. Mas, acima de tudo, eles são herdeiros da graça, que lá na frente eles vão entender que essa salvação é dada por graça, e não por cumprimento de lei, e não por cumprir a lei, por guardar a lei, porque pela lei eles teriam que sacrificar, mas agora eles passariam após a morte de Cristo a pregar a aceitação do único sacrifício de Cristo, que é o sacrifício perfeito, que é o sacrifício da morte de Cristo. Então,
todos os tipos de ensinamentos Jesus passa aos seus discípulos sobre o adultério, sobre os juramentos, sobre a vingança, sobre o perdão. Jesus ensina sobre a oração, como orar. Jesus ensina como orar para os enfermos, como expulsar os males na vida das pessoas. Jesus dá instrução para os seus discípulos. Os seus discípulos, repito eu, que foram chamados de uma forma especial. Foram tirados do meio do povo para segui-lo de uma maneira especial e fazer sua obra. Essa primeira parte desse estudo, que é chamado especial no meio da multidão. E nós vamos entrar no outro estudo, que é ser chamados após a morte de Cristo. Deus abençoe.